que você que está nos assistindo e precisa aprender uma coisa. É totalmente aceitável e possível que um profeta, quando ele está recebendo uma revelação e ele passe, a revelação seja genuína, mas a exposição seja equivocada. Não porque Deus mostrou errado, mas porque o profeta colocou a interpretação dele e passou de forma errada. Quer ver um exemplo? Isso é bíblico até. Ágabo. Você vê a história de Ágabo? Ágabo pega a cinta, se amarra e fica numa posição dizendo assim, o dono dessa cinta será levado preso dessa forma. Não é o que ele fala? Paulo foi levado cativo, mas não foi daquele jeito. Não é? A revelação foi genuína, mas a exposição dela não foi. Uma vez, isso há muito tempo também, bem no início, eu fui fazer uma visita num lugar com minha esposa, e aí na hora que eu fui orar pela mulher, eu vi 2 alianças e uma delas quebrada. O que eu pensei? O marido dela traiu ela. Eu não falei nada, fiquei quieto. Não vou entrar nesse assunto, porque não são minhas ovelhas, eu não vou me meter no assunto dos outros. Uma semana depois, aí eu falei só pra minha esposa. Uma semana depois, minha esposa olhou e falou assim: amor, tô sabendo um negócio aqui. Aquela revelação que você teve foi genuína, mas a interpretação dela não foi, não. Eu falei, por quê? Realmente teve uma traição naquele casamento. Mas não foi ele que traiu a esposa. Foi ela que traiu o esposo. E ela engravidou na traição do cara. Olha só que doido. Aí eu falei, meu Deus. Na hora que eu falei, meu Deus. O Espírito Santo falou comigo assim, agora volta lá e vai orar por aquele casal. Aí eu tive que sair de casa naquela hora, fui lá na casa deles e fui orar por eles. Sabe o que aconteceu? O esposo perdoou a esposa e assumiu o filho. Registrou o filho como sendo filho dele. E estão casados até hoje. Então, quando Deus traz uma revelação, ele quer resolver o problema. Glória a Deus, é forte, hein, irmãos? É forte. Vai curtindo aí e compartilhem. Quantos profetas, como o apóstolo falou, o problema é falta de conhecimento. Precisa ter esse conhecimento que está sendo falado aqui. Nós estamos aqui gravando final de outubro, falta 2 meses, praticamente entrando em novembro. E estamos... Não, hoje é novembro já. hoje é novembro, hoje é dia 1º. Né? Eu tô atrasado. 1º de novembro, 2 meses para acabar um ano e 2025 tá aí. Você tem tido alguma revelação? Porque muitos, eu pergunto isso quase para todos os convidados. Tem promessa que vai ter um avivamento no Brasil, que o Brasil vai ser o último avivamento no Brasil, tá? E parece que tem algumas igrejas assim, mas não estou vendo esse avivamento todo que é prometido. Deus te revela algo sobre isso? Confirma? Vou falar uma coisa para você que há 5 anos atrás Deus falou algo comigo muito. Foi uma visão que eu tive. Era assim, ó. Era uma bola, sabe bola de boliche? Ah, tipo assim, ó. Tipo essas bolas aqui, acho que não dá pra ver, né? Vem aqui em cima do meu teto, não dá pra ver. Tem uma de iluminação. Mas eram bolas bem grandes, assim. Parecia um globo terrestre. Bem grandão. E ela tava bem num local assim. E aí embaixo, assim, ó, tinha umas bolinhas, tipo bolinha de gude. Aí aquela bolona, ela vinha e batia aqui. Pá! Nessa bolinha, essa bolinha ia lá pra cima. E ficava. Aí era outra bola, assim, outra, pá! E aí jogava a bolinha lá pra cima. E aí eu ficava olhando aquilo e eu não... Sabe, é uma coisa que não tem nada com nada. Não quer dizer nada. Mas, aprenda uma coisa. Quando você recebe um sonho profético, você vai saber que é profético. Não tem como não saber. E a revelação vem. E aí Deus me falou o seguinte. Que ele ia começar a mexer aqui no Brasil, na igreja. E que muitos grandes ministérios iriam cair para que os pequenos ministérios crescessem. Entende?
Deixa eu falar uma coisa para você. Nunca esteve tão mais próximo desse avivamento acontecer. Está cada dia mais próximo. E eu vou dizer por quê. Se você ler, eu vou abrir aqui Joel capítulo 2. Tem que entender uma coisa. Em Joel capítulo 2, ele vai dizer o seguinte. Vou abrir aqui. Todo mundo conhece o texto nos últimos dias, mas ninguém presta para ler de verdade o que aconteceu. O povo de Deus estava sofrendo. O povo de Deus estava um cenário crítico, um cenário político destruído, um cenário economicamente destruído, social acabado, estava tudo no pior. No pior. Aí vem a primeira ordem do Senhor, através do profeta, chamando o povo para que eles se levantem em oração. Quando eles se levantaram em oração, aí vem a palavra dizendo assim: e aí sim, nos últimos dias, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, existe um contexto aqui. Era um cenário crítico, o povo clama pela misericórdia do Senhor e o Senhor vem e restaura. Isso é avivamento. A gente sabe que o cenário político do Brasil está cada dia assim indo de ladeira abaixo. Nunca se teve um período politicamente mais atribulado do que nós estamos tendo agora. A treta entre os três poderes. A corrupção em cima. No judiciário, o que é a vítima, é o juiz, é o que prende, é o que faz tudo. A corrupção, as tantas. Ninguém faz nada. A cada dia que passa, uma nova narrativa que vai contra todo e qualquer princípio bíblico. Pode observar. Se alguma autoridade do Brasil dá um espirro, o dólar dispara. Você viu, a gente estava conversando, eu estava lá no Paraguai. Da outra vez que eu fui, você tinha até falado comigo sobre equipamentos. Quando eu cheguei lá, o dólar estava 5,85. Eu volto, o dólar chegou 5,40. Dessa vez que eu fui agora, eu cheguei lá, estava 5,85 de novo, por causa de uma palavra do presidente. Qualquer coisa, o cenário econômico do Brasil está terrível. A segurança está cada dia piorando a situação. Ou seja, quanto mais crítico ficar o cenário do nosso país, mais próximo do avivamento nós estamos. Mas ainda falta um pouquinho. Só que nós estamos mais próximos. Porém, a palavra que eu recebi foi que o Senhor ia mexer no sistema religioso do Brasil. Por isso que a gente está vendo a queda de muita gente influente no meio evangélico. A cada dia que passa, pode ver que está surgindo um novo escândalo. E a gente pensa assim, está afetando o evangelho. Óbvio, porque quem está fora começa a pensar o quê? Eu vou para a igreja achando que vou ter algo de bom, e olha o que os caras estão fazendo. E é Deus, porque Deus não vai deixar o altar dele escarnecer. Não tem como haver avivamento com o altar manchado do jeito que está. E por incrível que pareça, escuta o que eu estou falando, o avivamento virá, mas das pequenas congregações, das pequenas igrejas, das pequenas células, dos pequenos grupos. Não vai ser de igrejona com grandes estruturas. Deus vai mexer todas elas. E vou dizer, aonde tiver altar corrompido, Deus vai tocar. Deus vai arrancar. E isso é certo. Recebi essa palavra e começou a acontecer isso desde o ano passado para cá. Pode ver o que está acontecendo. Entende? Então se preparem. O avivamento está próximo. Mas para isso, Deus está mexendo
muito no cenário que nós vivemos hoje. É forte, hein, apóstolo? Então, os grandes vai cair, mas é uma purificação, então. Exatamente. Purificação de Deus. E eu posso receber isso de transferência? Igual o apóstolo tem visões, tem arrebatamento. Aí o apóstolo orar por mim, ou quem tem a unção profética, é transferido? Sim, vamos lá. Ela é ativada, sim, por oração, por transferência. Deixa eu falar uma coisa. O Ninho das Águias, ele é o que nós estávamos falando lá, o presencial. Ele é um evento que você não só recebe, você aprende a usar. Entende? É a mesma coisa, por exemplo, o senhor tem carro? Tô sem agora. Por Tá sem, mas você sabe dirigir. Sei. Sabe? O senhor aprendeu a dirigir quantos anos? 20 e pouco. 20 e pouco. Agora eu tô... Beleza, se 52. você ganhasse um carro com 16 anos, você ia conseguir dirigir? Não. Mesmo que ganhasse o carro. Eu conheci uma pessoa esses dias que ela ganhou um Fusca em 77. Ganhou o Fusca em 77. O Fusca tá lá na garagem dela até hoje. Eita. Do jeito que ela ganhou, ela pôs lá. E nunca mais tirou. E ela lava, cuida. Tá a coisa mais linda. Os pneus já tá murcho, mas tá a coisa mais linda, que ela sempre limpa e tal. O Fusca. Mas tá lá. Nunca usou. Porque não sabe dirigir. Entendeu? Então, assim, mais importante do que ter é saber usar o que recebeu, é o que tem. Então, o Ninho das Águias, além dele te dar essa possibilidade de ativar os sentidos proféticos, eu estou falando de todos os sentidos proféticos, visão, audição, olfato, paladar, tato, o sentimento interior, sabe? Tudo. Te dá a possibilidade de usufruir do que tem. Por exemplo, vou dar uma chave aqui que nem na minha aula tem, mas eu vou liberar para vocês. Amém. O senhor já sonhou voando? Aqui já. Já? Já. Você sabia que sonhar voando, você não está sonhando, mas você realmente saiu em espírito? Um arrebatamento. É um arrebatamento de verdade em espírito. Só que as pessoas não sabem o que fazer com isso. Faz o quê? Elas não sabem o que fazer. Ela acha que está sonhando e continua. Tá tudo certo. Mas não é um arrebatamento de espírito. E nesse momento é o momento que você tem, onde você consegue adquirir maior conhecimento. É quando você está no plano espiritual. Porque no plano espiritual tem todas as informações. Sabe o que é a informação do plano espiritual? Vou dar um exemplo. Há quanto tempo faz que Jesus veio a esse mundo, foi crucificado, morreu e ressuscitou? Todo mundo vai dizer, 2024 anos atrás. Não. A Bíblia diz que ele foi morto, ele foi crucificado, morto e ressuscitou antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do mundo ser mundo, já havia acontecido. Só que fisicamente, não. Mas isso já estava a informação no plano espiritual. Entendeu? Então, o que acontece? Se a informação está lá e eu estou em espírito, eu sou abastecido dessa informação que está lá. Por isso o pessoal pergunta, cara, da onde vem tanto conhecimento? Como é que você sabe tanta coisa? Simples. No espírito. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor diz assim que ele busca adoradores que o adorem em espírito e em... Porque no espírito não tem como agir em mentira. Ou é ou não é. Entende? Então, as pessoas elas não sabem o que fazer. Então, por exemplo, no Ninho das Águias, uma das primeiras coisas que é muito comum acontecer quando os teus sentidos destravam, quando os sentidos são ativados, sabe o que é? É o sair em espírito, exatamente no evento. Na hora do evento acontece isso. As pessoas pegam informações do passado.